Graça e paz, irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem, com saúde, que vocês estejam firmadas, né, no Senhor, que nada desse tempo que nós estamos passando afete a fé, né, e a vontade de estar próxima do Senhor. Amém? Então hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula do curso da Mulher Sábia. E essa aula se chama Temor do Senhor. Então, o temor do Senhor, ele é um princípio, irmãs, extremamente importante e imprescindível para que a gente se torne uma mulher sábia. Então, o temor do Senhor é o princípio primário que nós temos que ter para a gente se tornar uma mulher sábia. Amém? Então, o nosso versículo-chave para essa aula é Provérbios 31:30, que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada ou honrada. Então, irmãs, o que é o temor do Senhor? Então, a mulher sábia, ela ama e teme a Deus. Então, quanto mais ela ama a Deus, mais ela teme. E quanto mais ela teme, mais amor vai ser acrescentado na vida dessa mulher. Então, existe uma relação direta, que depois eu devo passar para vocês as aulas em PDF, então a gente tem um gráficozinho mostrando bem direitinho essa relação de quanto mais a mulher ama, mais ela teme a Deus, mais ela tem o temor do Senhor, né? Então, irmãs, muitas pessoas entendem essa palavra temor como sendo medo, né? Ai, meu Deus, mas eu tenho que ter medo de Deus? Não. O temor do Senhor, ele significa uma outra coisa. O temor do Senhor, ele não é medo, ele não é pavor, ele é uma reverência, é um respeito pelas coisas de Deus, né? É obedecer aquilo que Deus nos instrui através da palavra, né? Então nós colocarmos Deus no mais alto nível de consideração da nossa vida. Então colocar tudo aquilo que nós estamos fazendo, todas as áreas da nossa vida sempre embasadas na palavra, né? Então não querer de forma alguma perder a conexão e a proximidade de Deus, né? É uma consciência de que Deus é o Senhor de tudo. É Ele que tem o controle, é reconhecer a soberania de Deus. Então isso é temor do Senhor. Vocês viram que não dá para você dar uma definição assim rápida, né? Então o temor do Senhor são todas essas coisas que nós temos que ter, né? E o que significa então o medo? O medo, ele revela o índice de falta de temor, né? Então, no nosso coração. Por quê? Porque assim, quando nós temos o temor do Senhor, nós não tememos nada, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Por exemplo, nesse momento nós estamos passando por essa pandemia, né? Então, a pessoa que tem o temor do Senhor, ela tem a certeza que Deus está no controle, Deus não perdeu o controle de nada, né? Agora as pessoas que não têm o temor, elas se desesperam, elas acham que, nossa, tá tudo fora de controle, tá tudo fora do lugar, né? Mas Deus não perdeu o controle de nada, ele já sabia que tudo isso iria acontecer, né? Então, quando eu acredito, né, que as coisas não vão dar certo, que tá tudo fora do lugar, né? Isso revela o meu baixo índice de temor a Deus, né? Então, assim, a gente vê muito síndrome do pânico, depressão, são demonstrações, são termômetros, né, que nos falam que nós não temos a certeza de que o Senhor está no controle, né? Então, as pessoas que passam por situações difíceis e sucumbem, vamos dizer assim, né, a situações, a circunstâncias, ela revela o quê? Que ela quer ter o controle das coisas, ela quer ter as coisas na mão dela. E quando ela percebe que é uma situação que ela não tem controle, ela desmorona. Que é a situação que a gente está vivendo hoje, né? Então, quem tem controle sobre essa pandemia? Ninguém, né? Então, por mais que você seja controladora, que você consiga ter o equilíbrio de lidar com todas as coisas, que você seja racional,
diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, a gente tem que realmente entregar, porque nós não temos controle, né? Então, são várias situações na nossa vida que nós não conseguimos controlar. Então, e isso revela, né, quando nós temos medo, quando nós ficamos inseguros, revela que nós não estamos entregando, não estamos deixando o Senhor ter o controle de todas as coisas, né? Então, quando nós desobedecemos, né, nós perdemos a consciência da presença de Deus, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então, quando a gente lê lá em Gênesis, né, que depois do pecado havia aquela coisa, se comer do fruto morrerá. Então, esse morrer é uma morte espiritual no sentido de quê? No sentido de perder o relacionamento, de perder a conexão. Deus passeava por aquele jardim do Éden e Adão tinha acesso direto a Deus, ele falava diretamente com Deus. Então, quando acontece o pecado, essa conexão se perde, né? E aí gera um vazio no ser humano. Então, todos nós nascemos com esse vazio, né? Onde a gente fica procurando alguma coisa para preencher esse vazio. E esse vazio a gente só vai preencher com o temor do Senhor, com a reverência às coisas de Deus, com a alegria em servir a Deus, com a alegria, a sede de conhecer a palavra, né? Então, o medo é uma bandeira divina de Deus que sinaliza a falta de temor, né? Então, quanto maior medo, maior o nível de desobediência e maior a falta de temor. E o inverso também é contrário. Quanto mais nós obedecemos, mais temor ao Senhor nós temos, né? E mais obediência nós temos, né? E aí não haverá o medo. Nós vamos ter certeza, né? Nós vamos ter a certeza de que o Senhor está no controle. Então, a mulher feliz, ela só vai conseguir essa verdadeira felicidade tendo o temor do Senhor no seu coração. É uma eterna felicidade, é uma satisfação que vem do Senhor e não nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, né? Então, às vezes, irmãs, nós vemos muito, né? E eu já fui assim também, né? Da gente ficar numa busca frenética, né? Às vezes eu me lembro assim que eu era assim, eu tinha aquela coisa assim, eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade. Então, eu buscava nos meus relacionamentos, né, um pai. Então eu falava, nossa, o dia que eu encontrar uma pessoa que vai cuidar de mim, que vai ser, eu vou ser feliz, né? Aí depois, assim, o dia que eu tiver a minha profissão, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver... E a gente sempre vai colocando coisas, estabelecendo metas pra gente ser feliz e parece que aquilo nunca chega. Então, é um vazio que ele não consegue ser preenchido com nada, somente com o Senhor, com o temor do Senhor, né? Então, a mulher que teme ao Senhor, ela se torna uma mulher mansa, uma mulher tranquila, paciente, e isso agrada muito a Deus, né? Então, Deus torna-se o nosso escudo. A mulher sábia, ela ama a verdade, por mais que essa verdade seja dura, né? Então, a mulher sábia, quando confrontada, ela tem um coração ensinável, ela aprende com as circunstâncias, com as pressões, né? Agora, aquela mulher que resiste, essa mulher ela vai levar mais tempo para ser trabalhada, né? Então, somente o temor do Senhor afasta o pecado da desobediência, né? Então, o temor do Senhor nos faz conhecer os conceitos e a aliança do Senhor. E aí nós vamos ter uma recompensa, né? A recompensa de se ter o temor do Senhor é o discernimento, é a capacidade, irmãs, de discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é, aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual, né? Então nós conseguimos ter o discernimento para discernir as armadilhas que o inimigo também coloca na nossa frente, né? E a coisa mais importante, né, a recompensa mais importante quando nós temos o temor do Senhor, nós vamos ter relacionamento com Deus. Então aquele relacionamento vertical, lembra que eu falei? Isso só acontece quando você tem o temor do Senhor colocado no seu coração, né? Então,
Eu sempre falo assim, se tem pessoas que ficam assim, ai, como que é esse negócio que Deus fala com você, né? Como que isso acontece, né? Então eu sempre falo assim, olha, se você precisa de alguém ou de um pregador ou de um profeta para ouvir a voz de Deus, é porque você tem um péssimo relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento, Deus fala com você, Ele fala através das circunstâncias, Ele fala através da situação e às vezes Ele fala mesmo, sabe? Você ouve o Espírito Santo respondendo às vezes a alguma dúvida que você tem e você ouve, você sente que é de Deus aquilo, que Deus está falando com você, né? Então todas as bênçãos estão relacionadas ao temor do Senhor. Então, quando nós pensamos, né, é lógico que nós estamos falando, o temor do Senhor é algo, irmãs, dentro do nosso coração. Então, tem uma passagem que é Provérbios 4:23, que diz assim: acima de tudo, guarda o seu coração, porque deles são as saídas da vida. Então, guarda o seu coração bem guardado em Deus, né? Então, essa palavra eu acho que é um versículo que eu carrego sempre para minha vida. Por quê? Porque aconteça o que acontecer, acima de tudo, guarda o temor do Senhor no seu coração, porque você vai ter as bênçãos que o Senhor já havia prometido para você acontecerem, né? Então nós temos lá em Salmos 128:1, Salmo 128:1, ele diz uma preciosidade para nós que nós devemos também sempre nos lembrar. 128:1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha que promessa mais linda, irmãs. Uma promessa de felicidade e de prosperidade. E prosperidade aqui não se refere somente à prosperidade material, também, mas a prosperidade daquela fartura de você ter a saciedade de ser feliz com aquilo que você tem, de ser grato, de valorizar a sua família, de valorizar as coisas que o Senhor te deu, te proporcionou. Isso é ser próspero, né? Então, irmãs, eu gostaria de deixar aqui para vocês um exercício, né? Então a gente tem alguns exercícios que a gente sempre vai estar corrigindo, vamos dizer assim, né? Então não deixem de fazer os exercícios. Então o exercício da semana, desta semana, eu gostaria que vocês fizessem um encontro familiar, mas é muito importante que vocês resgatem algumas coisas da família, né? Então, quantas famílias hoje não se sentam à mesa para fazerem uma refeição, né? Resgatem isso, irmãs. Vocês sentarem, esposo, filhos, numa mesa. Esse Salmo 128, se vocês puderem ler lá em casa, né? Ele inteiro, vocês vão ver que vai ter uma parte que fala assim, que as crianças correram ao redor da mesa, né? Então você imagina uma família, uma coisa gostosa de estar, né? Vivendo. E é isso que o Senhor nos promete, né? Então, o exercício dessa semana é fazer um jantar familiar. Então vocês vão reunir a família, né? Vocês vão marcar um dia. Olha, gente, hoje eu quero que todo mundo chegue no horário porque nós vamos fazer um jantar. E você prepara esse jantar, irmãs, prepara com todo o seu coração como se fosse para o Senhor, né? Prepara o melhor jantar da sua vida, né? E você faz tudo, faz sobremesa, tudo com as suas mãos, vai querer fazer delivery, tá bom? E aí você prepara esse jantar e você fala o que você aprendeu sobre o temor do Senhor, tá bom? Então assim, o temor do Senhor é uma reverência, é um amor, é um cuidado com as coisas de Deus e com a palavra. Então vivam isso, façam esse jantar e depois a gente compartilha essas descobertas que vocês vão ter. Amém, irmãs? Deus abençoe, fiquem com Deus e vamos fazer a nossa oração da mulher sábia. Eu oro para que haja em cada lar uma mulher sábia, a começar pelo meu lar. Amém, irmãs? Deus abençoe, um beijo e o meu abraço. Fiquem com Deus.